Boa noite. Este vídeo está sendo produzido a pedido do professor Jefferson, professor no Instituto Federal do Piauí, Zona Sul, Teresina. Ele pediu para que a turma de banco de dados, prática de banco de dados, escolhesse um dos seminários, gravasse um vídeo e postasse no YouTube. No meu grupo ficou com o banco de dados distribuído. Eu sou Charles, o restante do grupo é o Gilles e o Elton. Banco de dados distribuído. O banco de dados distribuído surgiu da integração entre a tecnologia de banco de dados e redes de computadores, Tudo isso foi possível graças aos avanços, nessas tecnologias e o barateamento também, nessa questão de rede, de infraestrutura. Comparando com o banco de dados centralizado, que ele é um software, instalado numa máquina. Essa máquina possui o que? Possui processador, possui memória. E considerando que a memória é limitada e que cada consulta, transação ocupa espaço na memória RAM, então isso dá um número finito de acessos, de acessos a um banco. E o banco de dados distribuído é uma das soluções para esse gargalo. O BD, banco de dados, Ele é um banco de dados, é uma coleção de dados relacionados representando algum aspecto do mundo real. Enquanto o banco de dados distribuído, ele se caracteriza por ter seus dados armazenados em nós ou seus processadores através de uma rede de computadores. O SGBD, que é o sistema que gerencia o banco de dados, eles são utilizados para manipular grandes volumes de dados. E o SGBDD é um software que gerencia o BDD e que provê o mecanismo de acesso a esta distribuição transparente para o usuário. SGBD que vai lidar com questão de fragmentação, de integridade, as propriedades da ACID, e ele que vai ficar por trás disso. E ele garante, sobretudo, a transparência. Aqui é uma imagem de um SGBD centralizado, onde a gente percebe a conexão do sítio 2 com a base, e que aí pode ter um possível gargalo, onde um congestionamento, por exemplo, no site 2 pode prejudicar o sítio 5, o sítio 4. Aqui temos um SGBD distribuído, onde não temos apenas uma base de dados, Temos várias bases de dados e percebemos que elas não são iguais, o que significa que não é apenas replicação, e sim fragmentação. Um SGBD distribuído ele trabalha com essa ideia de fragmentação, onde, por exemplo, ele pode deixar determinados dados mais próximos de onde eles são mais acessados. Vamos supor que uma empresa de RH tem filial em Teresina e tem uma filial em São Paulo. Os funcionários de Teresina eles podem ser cadastrados, os salvos em um servidor próximo a Teresina, onde provavelmente eles serão necessários, E os funcionários de São Paulo eles podem ser salvos em um SGBD mais próximo de São Paulo. Esse é um exemplo de fragmentação por localização ser utilizado para um distribuído. Vantagens: transparência, confiabilidade, segurança, desempenho, compartilhamento. Desvantagens: complexidade, custo, controle de distribuição, falta de experiência. Se um SGBD normal centralizado já é complicado trabalhar com transações, concorrência, no qual, por exemplo, saber qual transação num estado de falha, qual vai ser reiniciada e qual vai ser desfeita. Então, essas questões tornam o BDD um pouco complexo. Custo: poucas pessoas sabem trabalhar com sistema distribuído, logo a lei da oferta e procura, são mais caros.
Aqui temos algumas características do SGBDD, né? Independência de dados, transparência de rede, transparência de replicação, transparência de fragmentação. Aqui eu vou deixar um pouco, né, para vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida nessas características com calma depois. Esse link é um exemplo prático de como construir, né, uma conexão e replicação de banco de dados em bancos de dados distribuídos heterogêneos. Esse, né, é um artigo, né, feito pelo Felipe Maciel, no qual ele mostra diferentes SGBDs, né, o Oracle, Postgre, MySQL instalados em máquinas virtuais, e a pessoa tem um exemplo prático de banco de dados distribuído. Eu vou deixar o link do site lá, né, junto com o vídeo para você depois dar uma olhada. É um artigo muito bom, né? Ele explica um passo a passo aqui de como instalar os SGBD, como criar as tabelas, como realizar essa conexão, essa fragmentação, essa replicação do dado, né? Pois, pessoal, era isso. Bons estudos. Até mais.